Yofukashi no Uta, Call of the Night é um anime do verão de 2022, feito pelo estúdio Linden Films. Um estúdio que não é lá grande coisa, mas também não é ruim. A música de abertura é feita pelo Creepy Nuts, uma dupla que mistura vários gêneros musicais, como jazz, rap e rock. Eles também fizeram a música da Aang, e uma música deles é usada ao longo do anime mesmo. Eles inclusive fizeram uma pontinha em um dos episódios e eu achei isso muito legal. O protagonista da vez é o Ko Yamori, um menino de 14 anos que, depois de rejeitar a confissão de uma colega de turma por não entender muito bem o que é namorar, parece que começa a sofrer bullying no colégio e simplesmente para de ir para a escola e troca o dia pela noite. Um belo dia ele decide sair de casa escondido de madrugada para dar um rolezinho na rua. Queria abrir aqui o parênteses de que ele só consegue fazer isso porque ele mora no Japão, né? Se ele morasse no Brasil, ele ia voltar para casa pelo menos sem o tênis e o celular. Bom, enquanto ele fica zanzando por aí, ele dá uma procurada na internet em coisas que poderiam ajudar ele a dormir. E uma das opções que ele encontrou foi álcool. Ele então tenta comprar uma cerveja numa dessas máquinas de venda automática que no Japão, em alguns lugares, vendem álcool e tabaco, e você não precisa mostrar a identidade para conseguir comprar. No meio da compra, ele é surpreendido por uma garota chamada Nanako Sanazuna, que expõe para ele uma teoria de que as pessoas que não conseguem dormir, no fundo não conseguem dormir porque não estão satisfeitas com seu dia a dia. Ela então leva ele para casa dela sob o pretexto de que ela vai ensinar ele a dormir. Ele não consegue dormir de fato, mas ele dá uma relaxada e ela então, achando que ele está dormindo, morde o pescoço e bebe o sangue dele. Ela se surpreende achando o sangue dele muito gostoso e ele, depois de um susto inicial, se mostra mais curioso do que qualquer outra coisa sobre como os vampiros se alimentam e se reproduzem. Ela então explica que para uma pessoa se transformar em vampira, ela tem que estar apaixonada pela pessoa que morde ela. O protagonista então, na esperança de fugir da chatice do dia a dia dele, pede então para que ela deixe ele se apaixonar por ela e que ele então se torne um vampiro. Ela então fala basicamente que vai continuar se encontrando com ele porque o sangue dele é saboroso e ela quer continuar se alimentando dele, e que, sobre se apaixonar, ele pode ficar à vontade, só que ela não vai fazer muita coisa nem para ajudar nem para atrapalhar. De modo geral, eu gosto do desenvolvimento do romance entre eles e é legal ver a intimidade deles crescendo ao longo dos episódios. Eu também acho fofo como, por provavelmente ter mais maturidade emocional, a Nazuna é muito paciente com as crises de insegurança que ele tem de vez em quando. Por mais que às vezes eu sinta que ela usa essa diferença em maturidade para dar uma manipulada nele às vezes. Especialmente porque fica estabelecido que, dependendo dos sentimentos que o Ko está sentindo, o gosto do sangue dele fica diferente. Então eu sempre fiquei com uma pulga atrás de orelha se ela não manipula determinadas situações para beber sangue com determinado gosto. Outra coisa que me incomoda é eu não conseguir definir muito bem a idade dela e se eu considero o relacionamento entre eles problemático ou não por causa disso. Ela parece aparentar ser maior de idade, já que ela consegue beber álcool por aí sem muito problema, e ela acha esse celular tijolão contemporâneo e o PS1 uma grande inovação tecnológica. Então, se eu tivesse que chutar, eu diria que ela tem entre 40 e 50 anos. No Japão, a idade de consenso sexual é de 13 anos de idade. E o protagonista tem 14, então mesmo que ela não fosse uma vampira e aparentasse ter esses anos que eu acho que ela tem, teoricamente não seria um caso legal. Mas não é porque uma coisa não é considerada legalmente um crime que a gente não pode debater. Agora, independentemente da relação entre eles ser um caso de polícia ou não, uma coisa que eu desaprovo profundamente é, já que foi dito pelo protagonista que ser mordido é uma coisa que causa tanta dor quanto a excitação sexual, que ela faça isso em momentos em que ele explicitamente diz que não quer, como na frente de amigos dele. Amigos esses que são basicamente a Akira, uma garota que dorme enquanto ainda tá claro,
e acorda quando tá amanhecendo, que pra mim é um indício que é muito contente com a vida dela, ela também não tá. E o Mahiro, um menino assim meio sem graça, que a única característica é ficar andando por aí de noite com a namoradinha dele, que eu desconfio que seja vampira também. A gente também conhece um grupo de vampiras, todas bem diferentes, tanto em aparência quanto em personalidade, então se você tá atrás de uma waifu, tem pra todo mundo. E tem também essa moça que é uma investigadora particular / caçadora de vampiros. Eu fiz muitas críticas até agora, mas de forma geral eu acho esse anime bem razoável. Eu gosto bastante da animação e gosto muito de como eles tratam o céu à noite, eu acho muito bonito. O timing cômico também funciona pra mim e eu achei muito legal eles terem trazido pra discussão como atração sexual e amor são coisas distintas, por mais que obviamente relacionadas. Eu adorei eles terem feito esse callback ao primeiro episódio lá no último episódio. Ainda não tem nenhuma notícia oficial sobre uma segunda temporada, mas a primeira temporada parece que vendeu bem e ainda tem bastante material para adaptar no mangá, então é razoavelmente provável que role. Bom, chegamos ao final do vídeo, lembre de deixar o seu like, se inscrever e comenta um próximo anime que você gostaria que eu cobrisse aqui no canal. Tchau, tchau!